Olá! Esse é um vídeo do projeto Lendo o Aleph e hoje a gente vai falar sobre o conto História do Guerreiro e da Cativa. Bom, nesse conto, Borges vai retomar alguns dos temas que ele já tinha trabalhado no conto Os Teólogos. Ele vai retomar o tema da personalidade e ele vai retomar a questão dos duplos, né? Essa história é narrada em primeira pessoa como se ele fosse o próprio Borges. E como é que a gente sabe que ele é o próprio Borges? Porque ele vai citar a avó inglesa dele. E Borges teve uma avó inglesa, né? A mãe do pai dele, avó paterna. Então ele começa o conto dizendo de uma história que ele leu e que o comovia muito, que é a história de um bárbaro chamado Drocktuft. É um nome muito estranho, mas era um guerreiro lombardo. E ele vai dizer que leu sobre esse guerreiro em dois textos. O texto La Poesia do Croce, do Benedetto Croce, né, um filósofo da área da estética italiano, né? Não sei se ele falou de outras coisas, sei que de estética ele falou, porque nessa área eu conheço o trabalho dele. E ele vai citar também um historiador latino, na verdade um historiador lombardo, também como Drocktuft, chamado Paulo o Diácono. E ele vai dizer que nos textos desses dois autores, do Croce e do Paulo o Diácono, cita a história desse Drocktuft, que seria a seguinte: ele estava numa guerra contra Roma, na verdade contra a cidade de Ravenna, né, então do Império Romano. E só que quando ele chega lá, ele fica fascinado com a cidade, com as construções, é uma passagem muito bonita. Ele diz assim: as guerras o trazem a Ravenna e ali vê algo que nunca vira, ou que não vira em sua plenitude. Vê o dia e os ciprestes e o mármore. Vê um conjunto que é múltiplo, sem desordem. Vê uma cidade, um organismo feito de estátuas, de templos, de jardins, de quartos, de arquibancadas, de jarrões, de capitéis, de espaços regulares e abertos. Nenhuma dessas construções, bem sei, o impressiona pela beleza. Tocam-no como agora nos tocaria uma maquinaria complexa, cujo objetivo ignorássemos, mas em cujo desenho se adivinhasse uma inteligência imortal. Talvez lhe bastasse ver um único arco, com uma incompreensível inscrição em letras eternas romanas. Bruscamente o cega e o renova aquela revelação. A cidade sabe que nela será um cachorro, um menino, e que não começará sequer a entendê-la, mas sabe também que ela vale mais que seus deuses e sua fé jurada e todos os pântanos da Alemanha. Drocktuft abandona os seus e luta por Ravenna. Então, impressionado com as construções, a arte, as obras romanas, o Drocktuft muda de lado e aí ele passa a lutar por Roma, morre lutando por Roma e é considerado pelos romanos um herói, né? Então o Borges vai se referir a ele aqui como um converso, né? Ele muda de lado. E aí ele vai dizer que essa história o comovia porque fazia ele lembrar, né, o narrador Borges, de uma história mais pessoal, que é uma história que a avó dele contava, essa avó dele inglesa. Essa avó vai contar que ela estava nos arrabaldes da Argentina. O avô do Borges, o Francisco Borges, ele era chefe das fronteiras norte e oeste de Buenos Aires e sul de Santa Fé. E aí teve uma batalha em Junín e ele estava então lá comandando e a avó do Borges, nessa avó inglesa, estava lá com ele. E aí ela um dia comenta assim sobre o infortúnio de estar no fim do mundo argentino, né, uma mulher inglesa perdida lá. E alguém vira para ela e fala assim: ah, mas você não é a única, tem uma outra inglesa aqui. E aí contam para ela a história de uma moça de Yorkshire cujos pais migraram para a Argentina, mas eles acabaram sendo assassinados e ela foi sequestrada por um grupo de índios. Só que depois que ela foi sequestrada, ela se casa com um dos chefes dos índios e tem filhos com ele, né, com um cacique lá. E então ela adota também aquele modo de vida. E o Borges vai dizer que ela e Drocktuft eram
opostos. Na verdade, eles pareciam opostos, mas eles eram o mesmo, como se eles fossem faces da mesma moeda. A avó do Borges diz que fica horrorizada com essa história, promete salvá-la, resgatar seus filhos, mas ela diz que não quer, e ela fica lá tendo aquela vida de selvagem, né? Então o Draktuft era um bárbaro que se converte à civilização, e essa moça, essa índia loura dos olhos azuis, ela era uma inglesa civilizada que se converte para essa vida mais selvagem. O Borges termina então falando que ambos esses personagens eles foram atraídos por um ímpeto secreto, eles foram convertidos por uma coisa misteriosa e alheia, né, e desconhecida. E ele diz assim: os dois foram arrebatados por um ímpeto secreto, um ímpeto mais fundo que a razão, e ambos acataram esse ímpeto que não teriam sabido justificar. Talvez as histórias que contei sejam uma única história, por isso que o título é História do Guerreiro e da Cativa, e não Histórias, porque ele acha que são a mesma história. O anverso e o reverso dessa moeda são para Deus iguais. Então ele diz que para Deus a história deles não faz diferença. Não faz diferença que uma se converteu para a selvageria e o outro para a civilização. Como no conto anterior, os teólogos não fez diferença para Deus que um dos teólogos fosse ortodoxo e o outro fosse herege, né? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, porque lá eu vou falar dessa questão de personalidade e duplo lá também. E esse é um conto que trabalha o tempo inteiro com essa ideia especular, né? Então, não só a história do bárbaro Draktuft e da Índia inglesa, mas também a história do narrador Borges com a desse Paulo o Diácono que ele cita aqui. O Paulo o Diácono, ele era lombardo, mas ele sabia grego e latim, então ele escreve uma história dos lombardos em latim, onde está citada essa história do Draktuft. E o Borges aqui também se converte em historiador, né? Porque o Paulo Diácono, ele era um monge beneditino, também era historiador. O Borges, ele aqui pega a história da avó e conta pra gente, né? Essa história que, de uma certa maneira, é simbólica da formação da América, né? Então, o guerreiro bárbaro e a inglesa, eles são faces de uma mesma moeda, de um mesmo, né? Eles são uma espécie de duplo separados no tempo. E o Borges acaba, de uma certa forma, sendo o duplo desse historiador também. Porque o Borges também está contando uma parte da história da Argentina, como o outro estava contando uma parte da história dos lombardos. Tanto o guerreiro quanto a cativa, eles vão ficar numa espécie de entrelugar, eles não são mais totalmente parte de nenhum lado, né? Até o Borges diz que talvez da linhagem de Draktuft tenha surgido Dante, né? Então ele fala de cultura aqui, né? De como se torna essa coisa híbrida, né? De como é um pouco de culturas diferentes nesse processo de dominação e assimilação, e de como isso também, de uma certa forma, marca a história da América. Mas como o Borges conclui que ele diz que talvez as histórias que contei sejam uma única história, o anverso e o reverso dessa moeda são para Deus iguais, ele reduz essas escolhas, né, essas conversões, essa mudança de lado como um comportamento arquetípico, né? E então ele iguala os dois, como ele igualou no conto anterior o ortodoxo e o herege, tá? Então, me digam se vocês leram o conto, o que vocês acharam, tá? E eu queria contar uma coisa muito legal pra vocês. Ontem, dia 19 de setembro, eu fui a uma conferência na Biblioteca Nacional com a Maria Kodama. A Maria Kodama é a viúva do Borges, ela junto com ele escreveu, traduziu, organizou coleções, e ela deu uma conferência aqui na Biblioteca Nacional ontem. Foi um evento organizado pela UFRJ junto com a Biblioteca Nacional, e estiveram presentes o Jorge Schwartz, que é o organizador dessa enciclopédia Borges Babilônico, de que eu vou falar para vocês num outro vídeo.
E mais alguns ilustres, né, como a Nélida Pinhon, o Domício Proença Filho, né, que são imortais da Academia Brasileira de Letras, a Rede Globo estava lá também. Eu fiquei sabendo desse evento, eu tô olhando para baixo aqui, gente, porque eu estou procurando uma foto do Borges com a Maria Kodama. Quem me marcou quem me mostrou esse evento foi a Tati Dantas. Eu tenho que agradecer muito a ela, porque ela viu isso no Face e me marcou na publicação. E só por isso que eu consegui ir, porque não houve divulgação dessa conferência. Não tinha nada no site da Biblioteca Nacional e eu cheguei lá de entrona, parece que a entrada era aberta, ninguém me perguntou nada, ninguém ainda teve um coquetelzinho lá depois. E foi muito bacana a conferência, foi sobre a experiência mística na obra do Borges. E eu gostei muito, foi uma conferência muito boa que a Kodama deu. A experiência mística é um tema que eu acho bastante presente na obra do Borges, embora o Schwartz tenha dito que não é um tema tão recorrente ou tão discutido. Na verdade eu discordo, eu acho que presença mística é um tema muito presente na obra do Borges, porque o Borges, ele trabalha muito com... Gente, desisto de achar Maria Kodama, tá? Vamos voltar, vamos olhar pra frente. O Borges trabalha muito com a ideia de algo que responda pelas coisas do mundo, mas ao mesmo tempo ele desacredita de qualquer ciência que dê conta disso. E então, como ele pode chegar numa resposta sobre o mundo, se não por essas vias, a única coisa que sobra é a experiência mística. E então ele tem alguns contos onde ele trabalha isso. Acho que o mais famoso de todos é o Aleph, onde... Não vou então dar spoiler aqui. O Aleph é o último conto desse livro aqui, mas ele meio que vai ter essa experiência assim, fora do tempo, né? Que é como eu sempre digo aqui, o Borges sempre trabalha com as ideias de questionar e de pôr à prova as certezas que são o universo, a personalidade e o tempo. Então no Aleph ele vai trabalhar com essa coisa de uma experiência fora do tempo. Então o Borges sempre trabalha com essa ideia de tempo, do tempo que se repete, do tempo simultâneo. E foi muito bacana, então, essa conferência. Muito obrigada, Tati, por me marcar na publicação que permitiu que eu fosse lá. Tá? Mas me digam se vocês leram o conto, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau!